Candidatos que realizaram teste de aptidão física no concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, e principalmente aqueles que reprovaram sem o acesso à gravação das provas, esse vídeo de hoje é para vocês. Nós estamos diante aqui de uma grave violação que foi cometida pela banca sob a justificativa de ausência de previsão edital, e numa situação como essa, vocês ficaram basicamente à mercê da fala dos fiscais. E nós sabemos que muitos desses fiscais não estavam preparados para a aplicação da prova. Então, nós vamos trabalhar sobre isso, né, o que vocês podem fazer diante dessa violação e quais medidas podem ser adotadas a partir de agora. Eu me chamo Silas Adalto, sou advogado especialista em concursos e servidores públicos e nós temos atuado em todo o país auxiliando os mais diversos candidatos em inúmeras situações ilegais que eles acabam enfrentando nos concursos. Nós atuamos aí nos certames mais importantes e o nosso intuito especificamente aqui no YouTube é justamente gerar e levar conteúdos de valor para que vocês conheçam mais acerca dos seus direitos e saibam como lidar com cada situação. E antes de mais nada, se você está acompanhando o concurso da Polícia Penal do Ceará ou qualquer outro concurso, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho também. Estamos sempre trazendo conteúdos muito relevantes, principalmente no aspecto jurídico e referente aos principais concursos do país. E o nosso objetivo é justamente levar essas informações a vocês. O concurso da PPCE está neste momento no que nós podemos chamar de uma fase pós-TAF. Isso porque nós já passamos pelo teste de aptidão física, vocês já tiveram a oportunidade de interpor os respectivos recursos administrativos e tivemos a publicação do resultado definitivo com a convocação ali já para a fase do psicotécnico. A grande questão é que mesmo abrindo um prazo, né, administrativo para que vocês pudessem interpor o recurso, a banca se negou a ceder acesso, utilizando como justificativa de que não havia uma expressa previsão no edital. Isso aqui é uma clara ilegalidade, viola os mais diversos precedentes. E por que nós queremos trabalhar sobre isso? Eu preciso que vocês entendam que é um direito constitucional do candidato o devido processo. E o devido processo legal que a gente tem à disposição constitucional, ele não só está presente nas ações judiciais, mas também nos processos administrativos por meio de dois princípios que eu tenho certeza que você conhece, que é o da ampla defesa e do contraditório. A partir do momento que você não acessa as gravações, esses direitos são mitigados e basicamente você faz uma defesa genérica e da mesma forma como a defesa acaba sendo genérica, as respostas aos recursos também acabaram sendo bastante genéricas. A falta de acesso à gravação do TAF nos concursos é uma situação muito crítica. Isso porque ela basicamente mitiga, de uma maneira muito drástica, o seu direito candidato de contestar o resultado preliminar proferido pela banca. Por que isso acontece? Porque basicamente a banca, quando profere o resultado preliminar, ela utiliza como justificativa o parecer, a opinião dos fiscais que estavam acompanhando a sua prova e também pode utilizar a gravação. Por outro lado, se ela abre o prazo recursal para você recorrer sem o acesso a essas gravações, o seu único argumento é a sua própria palavra. Ou seja, quando a gente enfrenta uma situação como essa, nós dizemos que estamos diante de uma situação onde o prazo administrativo foi aberto por puro formalismo, ou seja, apenas uma formalidade para dizer que teve. Inclusive, se vocês repararem bem, situações assim geralmente têm como resposta aos recursos um modelo padronizado e um indeferimento maciço dos recursos apresentados pelos candidatos. Ou seja, basicamente, os princípios aí de transparência, de isonomia, de publicidade, eles são mitigados, são violados sob uma premissa, no caso da PPCE, de ter uma ausência de previsão edital. Ou seja, isso é ilegal e a gente vai tratar sobre isso agora sob a perspectiva jurisprudencial. O que está sendo falado aqui não é simplesmente a minha opinião como um advogado especialista em concurso, mas é uma opinião baseada em precedentes. Se vocês olharem, perceberão que existem julgados, decisões favoráveis aos candidatos nos mais diversos tribunais de todos os estados da federação. O que isso diz para você? Diz que essa situação específica ela acontece em muitos concursos, ou seja, não é um fato isolado da IDECAN agora no concurso da PPCE. Isso já aconteceu no concurso, nos mais diversos concursos como o PPDF, nós tivemos uma situação no início da PMDF, tivemos uma situação parecida na Polícia Militar de Mato Grosso, então muitos concursos passam por situações semelhantes. E é importante aqui o que eu já falei algumas vezes, conheça o seu direito, porque se você for prejudicado, você saberá o que fazer. Se você fez a prova e foi aprovado, obviamente você não precisa acessar as gravações. Mas se você foi reprovado, é um direito seu acessar essa gravação de acordo com os princípios da transparência, da isonomia, justamente para exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório e poder se opor a esse resultado preliminar e eventualmente se manter no concurso público. Ou seja, candidato, o que eu estou falando para você é que se você for agora, lá no Google, agora não, assim que você acabar de ver esse vídeo,
Vai no Google e pesquise assim, jurisprudência, acesso à gravação TAF em concursos. Você vai perceber que a jurisprudência de todo o país, não estou falando de um lugar ou outro, de uma jurisprudência pontual em um processo específico ou outro. A jurisprudência de todo o país, ela é uniforme em relação ao direito do candidato de ter acesso às gravações, independente de haver ou não previsão no edital. Ou seja, o candidato que se acomoda com a situação e não busca solucionar pelos meios legais, ele está aceitando que uma ilegalidade contra ele foi praticada e está tudo bem. Se essa é a sua posição, tudo certo. Agora, é importante que você saiba que existe um direito aqui a ser pleiteado por você, claro, pelo profissional da sua confiança, mas que você pode sim ir atrás, porque o que a banca fez com vocês é absolutamente legal. E isso nos remete ao segundo fundamento muito utilizado pela própria jurisprudência, que é o que está disposto lá no artigo 2º da Lei 9784, que trata justamente sobre os processos administrativos no âmbito da administração pública. Nesse artigo 2º, nós temos diversos princípios que devem ser respeitados, dentre eles a ampla defesa e o contraditório. Tá? Então, esses preceitos, eles só podem ser efetivamente cumpridos a partir do momento que ambas as partes têm acesso a todas as informações. Então, se a banca se nega a ceder o acesso, ela está passando por cima da Lei 9784 e está passando ainda por cima da nossa Constituição Federal. E sabe o que impressiona? É que essa ilegalidade em relação a não ceder o acesso aos candidatos da gravação do TAF é apenas a ponta do iceberg das ilegalidades cometidas pela banca examinadora. Isso acontece porque, como vocês devem saber, existem inúmeros relatos de situações ilegais que aconteceram no concurso. Por exemplo, candidatos aguardando 3, 4, 5, 6 horas para a realização do seu teste de corrida. Vários candidatos passando mal, existem vários vídeos circulando nas redes, inclusive dos candidatos com mal-estar, com desmaio, com fraqueza no corpo, justamente por conta dessa falta de organização. Se a gente for considerar o edital, ele trazia que as provas, né, do TAF seriam aplicadas em 3 dias. A banca resolveu ajustar tudo num único final de semana, ou seja, por uma exclusiva responsabilidade da banca, muitos candidatos foram penalizados e inclusive reprovados por isso. Nós sabemos de inúmeras situações de falta de isonomia, de aplicar uma regra para alguns candidatos e uma outra regra para outros candidatos. Então, assim, existem muitos elementos irregulares que aconteceram e o acesso à gravação é apenas um deles. O que nós estamos trazendo aqui é que, de fato, você precisa saber que a partir do momento que você não tem acesso a essa gravação, o ato de recorrer administrativamente à respectiva resposta é pura formalidade. Principalmente se o seu recurso foi indeferido, com uma justificativa genérica. Se você conversar com outros colegas e verificar a resposta, perceberá que houve um padrão de respostas. O que a gente pode dizer é que muito possivelmente a banca sequer analisou os recursos, ela já tinha uma resposta pronta. Aí eu até pergunto, por que então aumentar em mais uma semana para sair o resultado, já que as respostas estavam prontas? Candidato, diante de todas essas ilegalidades, você pode sim tomar algumas medidas para resolver ou reverter essa situação. Porém, considerando que nós já superamos o recurso administrativo e já tivemos a publicação do resultado definitivo pós-recursos, as únicas soluções que nós poderemos apresentar são do ponto de vista judicial, e aí, claro, você vai buscar o auxílio de acordo com o profissional da sua confiança. Tenha em mente o seguinte: o que você pode fazer agora? Você já sabe que não ter acesso à gravação é ilegal. Você sabe também que poderá se socorrer no judiciário para resolver essa situação. Quais são algumas estratégias que você pode adotar? Uma primeira estratégia seria justamente justificar a sua ação judicial no acesso às gravações e requerer a reabertura do prazo de recurso administrativo. Lembra que eu falei lá atrás que quando você está diante de uma situação onde você não tem acesso à gravação, o ato se torna uma mera formalidade? A jurisprudência entende dessa forma. Então, se você quiser, você pode ingressar com uma ação para ter acesso às gravações, para provar o seu argumento, e a partir disso a banca terá que reabrir o prazo recursal, analisar o seu recurso e depois proferir um resultado definitivo, tudo isso sob o crivo, sobre o olhar do Poder Judiciário, uma vez que você terá uma ação judicial. A outra medida que você pode adotar também no aspecto judicial seria no sentido de não pedir a reabertura do prazo administrativo para recorrer. Você pode requerer judicialmente pela nulidade do ato administrativo. Isso vai depender do que aconteceu com você. Ou seja, você pode ter reprovado porque esperou 6 horas e no final da prova reprovou por pouco mais de 5 metros. Então você consegue utilizar princípios como a razoabilidade, proporcionalidade e a ilegalidade do ato para anular essa eliminação e poder continuar no concurso. Significa dizer para vocês que existem algumas soluções, todas no âmbito judicial, que podem ser adotadas. Mas, obviamente, você precisa analisar o seu caso com um especialista para entender qual o melhor caminho a se percorrer para solucionar esse problema.
Então, como vocês sabem, o concurso da PPCE ele está longe de acabar. Nós tivemos o TAF agora e também a convocação para o psicotécnico. Depois nós ainda temos investigação social, avaliação médica, toxicológico, procedimento de identificação. E, logicamente, os candidatos que já estão aprovados estão pensando nessas fases. Mas mesmo você que por qualquer razão foi reprovado, saiba que ainda existe uma esperança. Como vocês viram nesse vídeo, ocorreram diversas irregularidades no TAF da PPCE e você pode agora, caso queira, se socorrer no Poder Judiciário. Para isso, geralmente eu recomendo que você possa ter uma assessoria, um acompanhamento de um advogado especialista em concurso público que seja da sua confiança, para ingressar com essa ação, para definir as estratégias, entender o seu caso e adotar o melhor caminho. Existem várias possibilidades, mas elas não são genéricas, então para cada caso existe uma solução. E eu espero que com esse vídeo eu possa trazer um pouco de esperança para você que ainda tem um sonho, né, de vestir essa farda da Polícia Penal do Estado do Ceará. E agora eu queria até pedir para você que está acompanhando esse vídeo até aqui, que deixe aqui nos comentários o seu relato se essas situações aconteceram com você, ou se você foi agraciado, se teve acesso às gravações da sua prova, o que aconteceu, se foi aprovado, se foi reprovado, né, se o seu recurso foi efetivamente apreciado, ou se você nem apresentou, ou pior ainda, né, se você apresentou o recurso, mas a resposta foi genérica. Deixa aqui nos comentários, a gente vai estar lendo, respondendo a todos vocês, e quem sabe a gente pode até fazer um novo conteúdo somente sobre o seu comentário. E é claro, se você acompanhou esse vídeo até aqui, se ele foi útil para você, se nós conseguimos trazer informações relevantes aqui sobre o seu direito, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, estaremos sempre trazendo informações, atualizações, sempre sobre o direito dos candidatos. Deixe o seu like também, envie para algum amigo que eventualmente possa ter reprovado aí no concurso da PPCE, uma vez que existem algumas possibilidades, para que ele saiba que também há a possibilidade de lutar. Até a próxima.